Olá pessoal, eu sou Thiago Viegas, você está no BC Primecast e fique ligados agora que a história que nós vamos contar com certeza vai impactar o teu coração. Se você acha que essa história pode mudar a vida de alguém, compartilhe ela que eu tenho certeza que ela vai contribuir com muitas pessoas. Tu era para ter sido um aborto, nasceu num lar totalmente disfuncional, mas aprendeu no perdão e no amor a verdadeira salvação. Me conta essa história. É isso aí, Thiago. Então, eu fui criada realmente num lar assim disfuncional por não ter sido dentro de um casamento legal, né? Era um caso extraconjugal. E acabando que ali a família teve uma divisão e, e o meu pai biológico acabou tendo envolvimento com a minha avó e com a minha mãe, né? Então isso gerou dentro dessa família algo muito difícil e uma desunião. Porém, a necessidade, a condição do momento, eles tinham que conviver no mesmo tempo, no mesmo espaço. E isso acabou que eu vivenciei muitas coisas assim nesse sentido de não ter amor, não ter alegria, não ter relacionamento dentro daquela família, ter aquela coisa de ver um mal crescer ali dentro, sabe? Essa desunião ali dentro. Mas, ao mesmo tempo, logo que no passar dos anos, eu fui entendendo que aquilo ali foi gerando uma falta de perdão numa proporção tão grande que todas as pessoas ao meu redor estavam adoecidas. Estavam adoecidas emocionalmente, fisicamente. E isso trouxe um mal muito grande. No caso, tu disse que o teu pai teve um relacionamento com a tua avó e com a tua mãe. Como que o teu pai conheceu a tua mãe? Como é que se deu esse relacionamento? O meu pai, na verdade, ele já tinha um casamento legítimo, mas ele teve um relacionamento extraconjugal com a minha avó. Eu ainda não era nascida. E nesse relacionamento, logo após ele começou a ter um envolvimento com a minha mãe, ela era uma criança. E, enfim, foi uma destruição no momento, né? Então, foi colocado essa condição ali meio que uma mãe contra uma filha, né? E uma filha contra uma mãe, porque existia ali um afeto de um homem disputando o mesmo homem, né? E isso gerou uma falta de união nas pessoas que estavam ao redor, porque todo mundo começou a tomar as dores da minha avó na época. Nossa, essa é uma situação assim extremamente dolorosa e, na verdade, então, o teu pai, ele tinha um relacionamento oficial, Isso, a tua avó era um relacionamento extraconjugal dele isso, e ela tinha uma filha que era a tua mãe e ele se envolveu com a tua mãe também traindo, no caso, a tua isso. avó, que seria o relacionamento dele. Quantos anos a tua mãe tinha? Minha mãe tinha 12 anos. 12 anos de idade, era uma menina, uma criança. Isso mesmo. E ela não consentia com esse relacionamento. Eu não sei te dizer exatamente como que era esse relacionamento naquela época ali. Eu sei que era escondido por medo. Ele realmente era um homem que era um pouco temido, assim, por ele ser... A profissão dele, ele era um guarda de uma estação de trem que havia perto da nossa casa, né? Então ele vivia sempre armado. Então eu acredito que isso acabava amedrontando, né? Era muito natural as pessoas, principalmente mulheres, né? Daquela época se sentir mais temerosas. Então eu creio que durante muitos anos foi assim, sem consentimento, claro. Mas com o passar dos anos, a minha mãe começou a ter realmente um relacionamento com ele. Teve filhos, né? Eu tenho uma irmã mais velha que eu. Nós somos em 3 irmãs legítimas, né? Do mesmo pai e mãe. Tenho muitos outros irmãos, mas daí só por parte dele. Da minha mãe, tenho só mais 2 irmãs e eu. Entendi. Então, além de ti, tem mais 3 filhos. O teu pai Tem. teve com a Somos com a 3 tua mãe. mulheres. 3 mulheres. E por que que tu era para ser um aborto? Eu acredito que por esse lar disfuncional, né? Ela sempre tentou abortar e era levada a isso, né?
porque ele já tinha outro casamento, já tinha... Queriam evitar isso, né? O teu pai queria que a tua mãe abortasse os filhos para que a tua avó não soubesse. Ele não chega a dizer por quê, mas ele chegou a dizer muito abertamente dentro da nossa família, para as filhas, que ela era uma mulher muito forte. Ele considerava assim que ela era uma mulher muito forte porque ela já tinha feito 6 abortos e quando ele levava ela para Blumenau para fazer esse aborto, e ao chegar em casa ela tinha que manter uma vida normal, trabalhando no sol quente para que ninguém percebesse que ela fez um aborto. Meu Então Deus. elas escondidas mesmo. Meu Deus, eu fico pensando que a tua mãe deve ter tido traumas terríveis, né? Porque além da situação dela engravidar do padrasto dela, né? Ainda ter que abortar escondido e ter que trabalhar, ter todo o reflexo. Eu não imagino o que deve ser para uma mulher o trauma de abortar uma criança, tanto o trauma físico quanto o trauma psicológico. Sim, bastante. Tanto que ela era uma pessoa que era muito trabalhadeira, uma pessoa guerreira na vida, mas afetiva ela não era. Ela era uma mãe que realmente a linguagem de amor dela era o fazer, o executar, mas não era o toque, não era o abraço, não eram as palavras. E eu sei do amor dela, do quanto ela amou a mim e as minhas irmãs, mas pelo cuidado de ela cuidar das nossas coisas, nos dar uma direção por essa razão. Mas como pessoa, eu me chamava muita atenção a característica da minha mãe, sabe, Thiago? Sim. Ela era uma pessoa extremamente... No semblante dela você via que ela não fazia questão nenhuma de agradar alguém. Uhum. Mas isso tinha a ver com a dor que havia dentro dela. Sim, com certeza. Normalmente nas pessoas mais duras tem um passado, né, que elas foram machucadas e isso acaba criando uma barreira, né, que ela coloca como uma proteção. A tua avó chegou a ter filho com teu pai? Sim. A minha avó teve uma filha com o meu pai, que no caso se tornou irmã, da minha mãe e minha irmã também, né? Porque é filha do mesmo homem, né? Geneticamente. E em que momento que a tua avó descobriu o relacionamento que o teu pai tinha com a tua mãe? Isso já tinham se passado alguns anos, né? Mas foi antes da primeira gravidez dela. No caso, tu foi a primeira filha? Segunda. Segunda filha. Segunda filha. Nesse meio tempo ali, a minha avó começou a ficar desconfiada. Então, ela planejou uma forma de flagrar. E ela pegou. Só que ela não teve muito como mudar aquela situação, aquele cenário. Então, a gente ficou convivendo tudo dentro da mesma casa, porque essa casa era do meu pai. E elas não tinham condições de morar em nenhum outro lugar. Então, elas conviveram junto, mas sentindo ressentimento, né? Então, como a minha avó também tinha outras filhas do meu avô, já não do meu pai, né? Mas do meu avô, que eu nunca conheci, porque ele já tinha ido embora, já tinha abandonado ela. Uhum. Eu não cheguei a conhecer. Então, ela tinha outras filhas. Então, essas filhas da minha avó realmente tomaram as dores, né? E elas não tinham afeto pela minha mãe, elas tinham alguns ressentimentos. Teve momentos que viveram bem ali, mas nunca era... Não sei até que ponto isso era uma verdade. Havia ressentimento pela minha avó. Elas achavam que a minha mãe devia respeito. Sim. Mas a minha mãe era uma criança, né? Com certeza, a tua mãe não teve culpa de nada, ela não escolheu isso. Na verdade, ela foi uma grande vítima. Mas a tua irmã mais velha, a primeira que veio nascer depois dos abortos, ela nasceu por causa que a tua avó já sabia do relacionamento que o teu pai tinha com ela? Já sabia. E por isso que eles não fizeram o aborto nessa mas gestação? Nessa gestação, eu não sei te dizer se não deu certo, porque na minha vez também não deu certo. Ela tentou. Ah, Ela admitiu realmente que... então, na verdade, na Pode. tua gestação, tentaram fazer o aborto. Sim. Tu sobreviveu de uma tentativa de aborto. Sim, ela falou isso pra gente, sim. Nossa. Que tinha tentado e não tinha dado certo. E até ela tinha me prometido me dar
para uma das irmãs dela, que tinha perdido um filho recentemente na época. Daí ela disse, então, já que essa gravidez veio, né? Então eu vou te dar assim que nascer. Só que quando eu nasci, ela não teve essa coragem de me dar. Uhum. Porém, eu passei a minha infância inteira ouvindo, cada vez que essa pessoa, essa minha tia, vinha passear, ela era de outro estado, ela dizia, é agora que tu vai embora comigo, porque a tua mãe não quis me dar no dia, se arrependeu, voltou atrás, não cumpriu a palavra dela. Então eu ouvia dizendo isso, sempre como que correndo um risco de qualquer momento eu ser levada, né? E aquilo não era desconfortável para mim, me causava dores, na verdade, né? Nossa, eu imagino, com certeza não deve ser fácil. Tu tinha noção de que a tua mãe, quando tu era mais nova, que a tua mãe tinha tentado te abortar, ou que ela tinha uma certa frieza contigo, ou ela te tratava normalmente? Ela me tratava, sempre achei diferente, né? Mas nunca falei isso para ela ou para qualquer outra pessoa. Falei pro meu esposo como eu sempre me senti, que comigo as coisas sempre foi um pouco diferente, que eu via que ela tinha mais afeto pela mais velha e pela mais nova. E por mim nem tanto. Mas também eu levo a crer assim, por eu ser muito parecida com ela esteticamente, meu jeito também, eu tenho muito a ver com ela. Talvez acaba refletindo isso, sabe? Quando a outra pessoa se vê em alguém e pensa assim, isso eu não quero assumir, talvez. Então isso atrapalhou um pouco o nosso relacionamento, assim, nesse sentido. Como é que era o impacto para ti de crescer sem ter o amor da tua mãe? Eu não sentia como se fosse uma falta de amor, assim. Eu sentia um pouco... Eu levava mais, assim, afinidade, sabe? Uhum. Mas eu não conseguia pensar assim, ela não me ama. Não cheguei a me sentir... Independente de toda essa história, eu não me sentia rejeitada. Hoje eu compreendo que foi. Foi uma rejeição, foi pela vida que ela levou, e ela não teve culpa do sentimento que ela teve, foi movido por um sentimento que havia nela, que alguém causou nela. Mas eu não pensava assim, sabe? Mas hoje, eu olhando essa história toda, eu vejo o quanto ela foi forte e eu vejo o quanto eu também fui forte para superar algumas coisas. Sim, não deve ser fácil para alguém saber que cogitaram, né, te matar na tua concepção, que te viam como um trauma em vez de uma criança indefesa que está ali precisando de amor. Como é que era a tua relação com teu pai? Como é que ele tratava vocês? Então, com meu pai, eu tive convivência com ele só depois dos meus 12 anos. Até os meus 12 anos, eu tinha a visita dele, né? Todos os dias ele ia nos visitar. Era um homem muito afetivo, muito educado com a gente, respeitador, muito respeitador. E eu criei um afeto muito grande por ele. Eu tinha até um sofrimento excessivo quando eu pensava assim, por ele ser tão mais velho que a minha mãe, ele tinha 30 anos de diferença da minha mãe. Uhum. Quando a minha mãe tinha 12 anos, ele já tinha 42 anos, né? Então, assim, eu tinha um afeto muito grande por ele. Ele me tratava com muito carinho. Depois que a gente foi morar juntos, assim, eu sentia que era aquele pai que defendia aquilo que eu esperava da minha mãe, por exemplo, né? Uhum. Aquele relacionamento que eu poderia ter com a minha mãe, eu tive mais com o meu pai. Aquele homem que sempre defendia, elogiava, sabia ter uns momentos de brincadeira. A minha mãe já era mais séria, ela já queria a casa limpa, queria a comida, a ordem na casa. E o meu pai já não, ele já queria levar para o lado brincalhão e tal. Então eu cresci tendo uma admiração pelo meu pai muito grande. Uhum. E o teu pai, tu disse que ele te visitava, ele não morava com vocês? Não, ele morava com a mulher legítima dele, que era vizinha. Morava bem próximo, algumas ruas depois da nossa casa. Uhum. E vocês moravam com a tua avó nessa época? Nessa época eu morava com a minha avó e tinha acesso à casa da mulher dele tranquilamente. Ela nos recebia muito bem. Tu tinha noção da estranheza que era a tua relação familiar? Nem um pouco. Não conseguia identificar o papel de cada um, que um
estava no papel de uma rival, de uma amante, de uma extraconjugal. Não conseguia ver dessa forma. Tanto que depois de casada que eu fui assimilando algumas coisas e vendo assim, que loucura que é a minha família. Eu pensava assim, eu não vou nem explicar. Às vezes as pessoas chegavam e me perguntavam, mas por que que a tua mãe é irmã de fulano e tal? E eu pensava, verdade, né? Porque foi demorando cair a ficha, sabe, Thiago? Uhum. Uma falsa realidade, sabe? Eu entendo. É aquela coisa que acaba se criando um sentimento platônico, né? Daquilo que a gente É. deseja que é para mascarar a verdade, a realidade que pode machucar a gente, né? Acho que isso até é um mecanismo de defesa. Eu tive um pai agressor, mas na minha mente eu sempre imaginei um pai bacana porque eu não queria admitir essa realidade do pai agressor, entende? As mulheres, elas eram resilientes com essa situação, elas conviviam harmoniosamente, a tua avó, a tua mãe, essa esposa legítima do teu pai? Aparentemente, sim. Aparentemente, sim. Mas internamente, o que havia dentro deles eram ressentimentos mesmo, falta de perdão. Existia uma falta de perdão muito grande. Existia, assim, explicitamente, principalmente na ausência da minha mãe e do meu pai, assim. E a gente conseguia, era muito perceptível, assim, de quem nos amava, de quem não nos amava. Era diferente o tratamento, como netas, por exemplo, né? A gente via a diferença de outras netas da minha avó, eu e a minha irmã, era muito diferente o tratamento. E nós também não deixávamos por menos. Pelo fato de a gente sentir essa diferença no ar ali, no tratamento, eu particularmente, eu vou falar de mim, né? Eu era uma pessoa muito na defensiva, então eu já tudo era muito estratégica, assim. Eu não deixava ninguém me machucar, eu não deixava ninguém tirar uma onda com a minha cara, mas eu vivia isso o dia inteiro, com apelidos, o dia inteiro fazendo mal. Eu tinha uma tia alcoólatra na época, então ela aproveitava a ausência da minha mãe para cortar meu cabelo bem curtinho. Eu tenho fotos na época, assim, que ela cortou meu cabelo muito curto, assim, igual de menino. Aquilo para mim foi horrível, assim, foi uma... Eu guardei um sentimento tão forte por ela, de ressentimento, de raiva mesmo. E eu lembro que as minhas brincadeiras, eu me trancava no quarto, eu colocava uma toalha enrolada no cabelo, ou então tinha como se fosse um enxape, algo assim, para eu fazer de conta que eram os meus cabelos compridos. Que eu queria ter um cabelo comprido, um cabelo que eu virasse para lá e para cá e eu sentisse o toque daquele cabelo, porque aquilo me causou uma dor muito grande quando ela cortou meu cabelo e eu tinha que encarar o colégio no dia seguinte. E todo mundo tirar uma onda de mim por eu estar com aquele cabelo todo navalhado, sabe? Então, assim, ela aproveitava alguns momentos e eu sabia que aquilo era por um sentimento. Na época, não. Mas hoje eu sei que é por um sentimento que ela guardou da minha mãe. Tanto que depois ela mostrou sentimento pelo meu pai. Ela teve um relacionamento com meu pai também. Essa irmã da minha mãe. Nossa, e daí por esse ressentimento, por, digamos, na mente dela não se sentir preferida pelo teu pai, ela descontava tudo em ti Exatamente. e cortou teus cabelos, causando um trauma, porque os cabelos para uma menina, né, ainda mais jovem que nem tu era, é algo que é a tua confiança, a tua identidade, né? Acho que não deve ter sido nada fácil para ti esse período sem entender a falta de carinho, a falta de proximidade. Ainda vem uma pessoa que deveria ser confiável para ti, te agredir. Como é que era a tua percepção, o teu relacionamento com as pessoas? Tu tinha dificuldade de relacionamento por conta de todos esses traumas? Tinha bastante dificuldade, porque a minha mãe passava o dia fora, trabalhando, e quando ela chegava, assim, já tinha havido muitas brigas, muitas discussões. Eu também não era fácil, como criança, eu era uma criança muito rebelde. Eu tentava me vingar nas coisas,
Então, assim, o clima ficava muito difícil quando a minha mãe colocava o pé dentro de casa. Elas vinham em cima da minha mãe para contar tudo que tinha acontecido durante o dia, né? Então, aquilo com certeza refletia para minha mãe também, que não conseguia nos ver como vítima ali no meio. Ela não via dessa forma, que a gente não era amada, que a gente não era ali também bem tratada, né, como deveria ser, porque nós também éramos vítimas, não tínhamos culpa do que estava acontecendo dentro desse relacionamento, dentro dessa família, né? Mas de contrapartida, nós tentamos manter e conseguimos manter durante toda a nossa vida esse relacionamento. Ainda quando 12 anos, o meu pai daí foi morar comigo, com a minha mãe, com as minhas irmãs, em Camboriú. Aí a gente saiu de Itajaí, que era o local que a gente morava. E foi dali em diante que eu comecei a viver dentro de um lar junto com meu pai, que até ali, nesse momento, não. Era só com a minha mãe, com as minhas tias, com a minha avó e com as filhas da minha irmã também, por parte de pai, que foram nascendo e a família foi crescendo, com um cunhado e tudo mais. E ali foi também tentativas de abuso sexual dentro da família. E então, assim, eu cresci nessa defensiva, sendo muito agressiva, por sinal, assim, sendo muito brava, tenho um temperamento muito forte. Por eu achar assim que qualquer pessoa que se aproximasse de mim, ou era para cortar meu cabelo, ou era para tentar abusar sexualmente, ou era para me xingar de algum apelido ruim, ou era para me fazer mal. Então eu estava sempre na defensiva, né? Tu não te sentia segura na tua casa? Não, jamais. Jamais me senti protegida, segura, porque, querendo ou não, eu corria um risco muito grande, porque a referência da minha família qual era? Se esse homem chegou e fez isso dentro daquela família, qualquer homem que entrava ali dentro se sentia no mesmo direito. Eu me sentia assim, né? Qualquer homem que chegasse ali não ia ter respeito por nenhuma de nós. Uhum. Imagino que deve ter sido muito difícil para ti a fase de relacionamentos por toda a insegurança, né, que tu teve na tua vida. Como é que era conviver nessa época na tua casa com todo esse medo, com toda essa agressão, com todos esses abusos que tu vivenciava isso diariamente? Teve algum momento que tu pensou em desistir? Então, ainda ali criança mesmo assim, eu tentei tirar a minha vida assim, por sentir essa dor emocional, por sentir essa rejeição. Eu queria me vingar nas coisas de alguma forma. E teve um momento que eu queria tirar a minha vida. E eu fiquei tentando uma forma e eu pensei, eu vou tomar remédio. Mas eu não tive coragem de fazer. Eu não tive coragem de fazer. Nossa. E mesmo assim eu fui encarando toda a situação e tentando ver as coisas de forma diferente. E o dia que Jesus entrou na minha vida, Thiago, naquele dia eu entendi a desordem. Foi só naquele dia que a minha visão se abriu para tudo que estava acontecendo. Eu não conseguia saber quem era cada um no seu papel, as posições que elas estavam em lugar errado, sabe? Uhum. E quando Jesus, eu te falo verdadeiramente, eu já era adulta, eu já era casada e eu já era mãe. Quando eu identifiquei muitas coisas na minha família. É como se eu estivesse com os meus olhos fechados, vendados. E eu não conseguia, apenas não entendia, mas não fazia questão de entender. Mas quando Jesus entrou na minha vida, ali eu comecei a ver o que eu precisei ter um choque de realidade. Até porque eu precisava identificar o que eu precisava perdoar, quem eu precisava perdoar, reconhecer, ser perdoada, porque eu também guardei sentimentos e ressentimentos. Uhum. Então, quando Jesus entrou na minha vida, eu comecei a identificar cada um o seu papel. E tinham pessoas que eu não tive mais a oportunidade de olhar no olho para pedir perdão porque elas já não existiam mais. Sim. E de perdoar também, né? Com certeza, quando a gente tem essa experiência com Deus e que a gente vivencia o amor de Cristo, a gente percebe a vida de outra forma, né? E certas coisas a gente passa a entender de outra maneira, né?
Tanto que se fala que a graça é o favor imerecido, né? Na verdade, ninguém merece o perdão, ele é nos dado gratuitamente e sem esperar nada em troca. Mas eu te admiro muito pela toda a tua história, que é uma história assim muito difícil, muito pesada. Eu não tenho ideia do trauma que deve ser, principalmente para uma mulher, uma menina que teve que vivenciar tudo isso. Tu teve um encontro com Deus quando tu já estava casada com o teu esposo e tu já tinha um filho, né? Como é que foi o teu relacionamento no momento que tu saiu da tua casa para se casar com teu esposo? Tu teve alguma dificuldade por conta desses teus traumas, dessas tuas desconfianças, de todo esse ressentimento que tu tinha, sobretudo na figura masculina? Tive sim, eu tive uma dificuldade muito grande em aceitar o papel do meu esposo dentro da minha casa. Porque por eu ver que eu fui cercada muito por mulheres, a única pessoa de homem, de figura masculina, até uma certa idade foi o meu pai, que apenas visitava a nossa casa diariamente, mas não ficava lá em todo o tempo. Ele dormia na casa dele, tinha a rotina dele. Então, eu cresci vendo as mulheres sendo muito independentes e, e elas sempre sem maridos, na verdade. Então, quando eu casei, uma das coisas que eu não aceitava era que um homem pudesse me governar ou me mandar. Eu tive muito essa dificuldade de me colocar no meu lugar como esposa, como uma auxiliadora, como alguém que está com outra pessoa e precisa olhar e respeitar e ver que ele tem o seu papel para desempenhar dentro do lar. E eu tive essa dificuldade até eu conhecer Jesus. Eu só consegui ver o papel que eu deveria ocupar dentro de um casamento depois que Jesus entrou na minha vida, porque até então eu realmente fui uma pessoa muito difícil de lidar pelo meu temperamento. E como é que foi esse teu encontro com Deus? Como que ele aconteceu? Que idade que tu tinha? Então, foi também passando uma situação dolorosa que eu acabei conhecendo Jesus, porque o meu filho, ele estava num processo ali de relacionamento com uma outra pessoa, e ela engravidou e disse que talvez o filho seria dele ou não. Então a gente passou por essa situação que a criança nasceu, a gente quis apresentar ela na igreja, a moça quis apresentar, e a gente começou a tratar como se realmente fosse nossa neta, mas até então não tinha saído ainda o exame. E a gente apresentou a criança, tudo. E naquele dia a gente recebeu uma palavra do Senhor naquele altar, que depois a gente veio entender e se cumpriu. E logo depois saiu o resultado e a criança não era nossa neta, né? E a gente já estava amando como se fosse, mas a gente preferiu dali em diante ter esse afastamento para não haver aquela dor emocional, aquele vínculo emocional que ela ia ter que procurar o pai, ia ter que ter reatar os laços, tal, e fazer a família dela normalmente, né? E nós não interferirmos isso de forma emocional. Sim. Então ali eu conheci Jesus na Igreja Embaixada, e um pastor que cuidou muito da nossa vida foi o pastor Robson, e nos ensinou ali muitos princípios, e a gente começou a entender que nós vivíamos numa vida de bagunça, de desordem, sabe? Que as coisas não eram corretas como Deus se agradasse, assim, como Deus se agradaria daquela família também. Então, uma família que não é estruturada debaixo de um princípio correto, ela é fadada a um fracasso. Ela é fadada a ter muito sofrimento, porque as coisas ficam fora de ordem. Então, quando eu conheci Jesus, eu fui levada a um encontro com Deus. E naquele encontro eu fui muito ministrada, e fui muito curada. E fui liberta de muitas coisas, sentimentos, fui liberta de costumes que eu tinha como prática, por repetição de ver aquilo diante de toda uma vida, eu repeti muitas coisas que eu vi diante dos meus olhos. E um dia que eu estava lá sentada, eu pensei assim, como que pode uma pessoa sofrer assim, né? Eu ouvindo o testemunho, mas nunca me coloquei no lugar de alguém que estava sofrendo até ali. Sim. Sabe? Eu nunca me coloquei com esse lugar de vítima.
Nunca me coloquei nesse lugar. Eu nunca vi a minha história como realmente ela é. E como eu te falei, depois que Jesus entrou na minha vida, foi que eu comecei a ver que ela era uma história para curar pessoas. Pessoas que um dia não, talvez se identifiquem com a minha história, que foram criadas ali por um relacionamento extraconjugal, ou passou por uma situação que veio saber que seria um aborto, uma rejeição, ou até por mulheres que talvez estejam pensando isso hoje, sabe? Olha, eu estou numa situação que eu tenho que tirar o meu filho porque ele não vai ser aceito dentro dessa sociedade, porque ele é um filho fora do casamento. Mas eu quero, com um propósito aqui hoje, conversando com você, é dizer assim, que tudo aquilo que está como propósito no coração de Deus vai se cumprir. E a gente não precisa ter medo do que estiver ao nosso redor. Porque o Senhor vai dar toda a estratégia. Ele tem a cura que nós precisamos para as nossas dores. Sim. Nesse encontro que tu teve com Deus, qual foi os maiores medos, traumas, os maiores pontos de perdão que veio ao teu coração? Foi com a minha mãe entender que aquele comportamento dela, um pouco agressivo, falta de afeto por mim, vinha de uma vida sofrida, sabe? Eu só identifiquei isso ali, a ponto de eu muitas vezes me trancar num quarto e chorar e pensar assim, ó, eu queria ter tido a oportunidade de curar o coração dela. Só que quando eu aceitei Jesus na minha vida, ela já tinha partido. Nossa. Eu já tinha perdido ela nessa vida. Então eu queria ter voltado, sabe aquele momento que pensa assim, ó, eu só queria ter essa oportunidade de falar assim, que Jesus ia curar as dores dela. Mas então tu não teve a oportunidade de perdoar tua mãe? Eu tive a oportunidade de... Ela teve a oportunidade de chegar para a mãe dela, chegar para as irmãs, chegar para mim e falar um pouco do que ela estava sentindo de uma forma assim. Para minha avó, por exemplo, ela pediu perdão. Para o meu pai, ela teve um momento ali que ele identificou que ela estava querendo abrir o coração dela de alguma forma, porque a minha mãe, ela escondeu o sentimento que ela realmente tinha pelo meu pai. Por mais que, com o passar dos anos, ela deve ter amado o meu pai, mas ao mesmo tempo, ela se sentiu tão subjugada pelas pessoas ao redor que ela sentia culpa por aquele relacionamento. Talvez ela sentia culpa de ser mãe, talvez ela sentia culpa de ser esposa, né? Por quê? Porque ela estava numa condição muito desfavorável. Sim. Muito desfavorável. E na minha vida, assim, um pouco antes da partida da minha mãe, eu tive um momento muito marcante, que é um momento que eu procuro mais me lembrar. Foi um momento que ela morava comigo já nessa época, um pouco antes de morrer. Eu sabia que dali um tempo, pelos médicos, ela iria morrer. Ele deu 3 anos de vida para ela. Ela, porém, não tinha consciência disso, ela não sabia. Ela tinha passado por uma cirurgia cardíaca, ela não sabia desse diagnóstico. Nós preferimos poupar. Só que, assim, um pouco antes, ela começou a dar alguns traços, assim, procurar minha avó, procurar as minhas tias. E tanto assim, ó, que depois, no final da vida dela, eles amavam tanto ela, de uma forma assim, tinha um carinho muito grande por ela, porque é como se ela estivesse ganhando o espaço no coração daquelas pessoas. Ela procurou. Por quê? Porque eu acho que o perdão aconteceu dentro do coração dela. Talvez Deus já tenha até trabalhado isso nela sem mesmo tu saber. Tenha. Eu tenho essa convicção hoje. Hoje eu tenho essa convicção de que ela foi perdoada, de que o Senhor teve um encontro ali no coração dela, teve acesso ao coração dela. E ela daí, um pouco antes, ela me chamou, pediu para eu ouvir uma música com ela. Ela não tinha muita liberdade para falar de coisas assim, ela não tinha essa sensibilidade, mas naquele dia eu sei que ela matou um leão para ter essa atitude de me chamar e disse, vem cá um pouquinho. Eu achei até que era uma outra coisa. E dela disse, escuta essa música aqui. E ela ficou ali do meu lado, ouvindo a música, sabe? E eu fiquei ouvindo a música com ela. E daí eu disse, bonita, né? Ela disse, muito bonita. E nessa hora ela disse, eu quero dizer que eu amo você. Nossa. E me deu um abraço. E secou a lágrima, assim.
E para mim é como se ela dissesse assim, ó, você me perdoa por algo que eu tenha te feito, por algo que eu fiz para você. Aquilo foi um pedido de perdão que ela não sabia dizer. Eu sei exatamente o que tu estás falando, que eu já dei esse abraço também, no meu caso, no meu pai. Mas eu queria saber o que tu sentiu naquele momento. Eu senti um conforto, respostas. Eu tive numa frase. Aquela frase respondeu muita coisa para mim. Tu esperou a vida inteira para ouvir ela, né? Esperei a vida inteira. Mas eu tive a honra e o privilégio de ouvir. Poderia não ter ouvido por tantas razões. Por ter sido uma tentativa de aborto, depois de uma doação. Eu poderia ter me revoltado e saído do mundo afora. Não ter... fazer questão de estar dentro daquela família. Mas não, eu tive o privilégio de eles morarem comigo depois na velhice deles. Ela morreu, eu considero muito jovem, porque ela morreu com 60 anos. Mas eu tive o privilégio, porque Deus me proporcionou só para que eu pudesse viver um momento que eu mais precisei. Ainda que foi por pouco tempo, que logo em seguida ela partiu. Mas eu posso ter essa lembrança dela. Eu não lembro nada de ruim dela. E nem do meu pai. Para mim, eles foram o pai e a mãe que Deus preparou para mim. Uhum. Eu não levo assim que... Não, foram coisas erradas que aconteceram porque Jesus não estava na vida deles. Porque se Jesus estivesse, essa história nem teria começado dessa forma. Sim. Eu creio que isso foi um presente que Deus deu para ti, para que tu pudesse ter essa lembrança guardada no teu coração. Eu acho que a gente não pode escolher a circunstância da vida, em que lar que a gente nasce, o que vai acontecer com a gente, mas a gente tem uma escolha. O que a gente vai fazer com aquilo que é colocado no nosso caminho? Tu poderia ter tido um caminho de rebeldia, de culpar todo mundo, de querer replicar o mal que te causaram as outras pessoas, mas tu fez uma escolha. Tu escolheu fazer diferente, tu escolheu perdoar, tu escolheu o amor ao invés do ódio. E hoje tu tem sido um canal de bênção para muitas vidas. E eu tenho certeza que tudo isso que tu está falando aqui, com certeza vai impactar o coração de muitas pessoas que estão nos assistindo e que estão passando por aquilo que tu passou, ou por uma coisa similar, e que precisam ouvir isso para ver que há esperança para elas. Eu acho assim que independente do que é que a gente esteja passando, sempre há esperança, né? Sempre. E a experiência de vida que a gente tem sempre vai servir para levar outras pessoas a um propósito. Posso dizer que a minha dor, hoje ela tem o poder de curar pessoas. Porque tudo vem a partir de uma consciência. Quando eu tive consciência, quando Jesus entrou na minha vida, eu tive consciência de que as coisas estavam em desordem porque Jesus não estava ali. Mas quando Jesus entrou na minha vida, eu vi que ele mudou a minha história e ele curou a minha dor e ele transformou ela para um propósito. E hoje, quando eu vou nas reuniões na minha igreja, quando eu tenho a oportunidade de ir nos encontros e eu ministro cura, eu sempre tento colocar isso no coração das pessoas. Entenda que uma pessoa, quando ela não conhece Jesus, que ela não leva uma vida com Jesus, ela está muito propensa a ter erros, a cometer enganos, a ser, às vezes, até maldosa com outra pessoa, mesmo que ela nem perceba, mesmo que ela nem se deu conta. A minha mãe, ela nunca planejou destruir uma família. Ela foi vista como alguém que destruiu, mas ela nunca planejou destruir uma família. Sim.
Tua mãe, na verdade, foi uma grande vítima. Eu, ouvindo tudo que tu me relatou, sinto muita pena da tua mãe por todo o trauma que ela passou. Uma pessoa que foi privada de muitas coisas, como vivenciar o amor, vivenciar um relacionamento, tantas coisas que são bonitas dentro da nossa existência aqui, né? Que foram tomados dela, foram roubados, e ela ainda teve que lidar com a vergonha, com o julgamento, com a culpa de algo que ela nem sabia por que que ela era culpada ou por que que ela estava passando por aquilo, né? Mas eu tenho certeza que Deus tem um plano em todas as coisas e Ele sempre está presente na nossa vida, né? Eu queria saber o que que significa o perdão para ti. O perdão, para mim, ela foi o divisor de águas que mudou a minha história. Ela mudou um diagnóstico de, de uma doença física e emocional na minha vida. Porque eu tinha sofrimentos tão constantes que eu tinha dores psicossomáticas. Eu sentia dor sem diagnósticos específicos. Eu, às vezes, ia parar no hospital com falta de ar. Eu ia para o oxigênio, para o tubo de oxigênio mesmo. Quando eu entrava nas crises, assim, de dores emocionais, de preocupações, sabe? E, na época eu tinha vício também, vício de cigarro. Eu fumei muitos anos. Eu era uma dependente até de cigarro. Desde muito criança, minha mãe fumou muito na minha gravidez. Eu até estava compartilhando com a Serlei um fato muito interessante, porque desde a minha infância, pelo fato de a minha mãe ter fumado, né, durante a gravidez, eu era uma fumante passiva. Ela, na época, eu era muito criança, ela fazia tricô, e quando eu via que ela parou para fumar, aquilo para mim eu já estava contando os minutos, porque eu queria que ela jogasse o cigarro fora para eu cheirar a mão dela, que estava com cheiro da nicotina. Então as outras crianças cheiravam fralda, eu cheirava a mão da minha mãe de nicotina, porque aquilo me saciava, sabe? Então eu fui fumante desde muito pequena. Quando eu era muito jovem, eu fumei 7 cigarros numa vez só. Eu me tranquei no banheiro, eu saí de lá muito mal, passando mal. E então eu fumei desde muito nova. Eu fumei desde muito nova e aquilo me fez um mal muito grande na minha saúde. Eu estava com muito problema, complicação respiratória e tudo mais. Depois que Jesus entrou na minha vida, tudo mudou. Eu liberei perdão, parece que instantaneamente. Essas coisas, essas dores foram tiradas de dentro de mim de uma tal forma, assim, da minha forma de pensar, de como eu olhava as pessoas, o que elas tinham feito, da forma que elas tinham feito. Hoje eu não penso nada disso. Eu tenho misericórdia das pessoas que cada papel que elas tiveram na minha vida, eu tenho misericórdia delas. Pela forma que elas agiram comigo, eu tenho misericórdia, porque eu sei que se Jesus estivesse ali, elas não agiriam assim. Eu sempre falo isso nas minhas ministrações, até quando eu ministro o GR, eu falo, quando Jesus está na vida de alguém, elas não agem de qualquer forma. Sim, na verdade, o perdão não é para os outros, é para nós mesmos. O perdão, ele é libertador. Ele é a prova de que a ferida está ali, mas ela não dói mais. Exatamente. E ela ainda vai servir para um propósito, para curar outras pessoas. Regina, queria te agradecer por tu compartilhar essa história maravilhosa conosco. Eu tenho certeza que vai ser bênção para muitas vidas. Já fica aqui o convite para tu retornar para a gente falar do ministério, da obra que vocês fazem, que é muito linda também. Como eu falei, impactou a nossa vida. Desejo tudo de bom para a tua e eu gostaria de estar te presenteando aqui com um presente do nosso patrocinador Chá Real. Olha! Que é a empresa de chá mais antiga do Brasil. E vai ajudar tu dar aquela relaxada em casa ali antes de dormir, tomar um chazinho de camomila, sempre muito bom. Que maravilha! Bem os preferidos aqui. Muito obrigada, Thiago. Para mim foi uma honra, foi um prazer estar aqui compartilhando um pouco dessa história e dizer que tudo tem um propósito. E eu sei que o fato de eu estar hoje aqui é o cumprimento de um propósito
que Deus vai fazer para tocar a vida de alguém que está ali do outro lado, onde eu não posso alcançar com a minha vista, eu não posso alcançar com a minha distância aqui, mas a nossa voz vai chegar aonde tiver que chegar, para tocar e para curar, porque esse é o propósito. Não é para machucar, não é para denegrir, não é para ferir, mas é para curar, sarar feridas e para levar as pessoas ao entendimento de que Jesus sempre vai estar com os braços bem abertos para receber a cada um que se achega, a cada um que dá espaço para ele entrar, para ele fazer, para ele transformar, para ele curar, para ele mudar o diagnóstico como mudou o meu, para ele mudar a minha forma de pensar como mudou a minha, para transformar sentimentos, pensamentos, comportamentos. E para nós termos aí um futuro onde a gente possa criar filhos, netos, famílias melhor estruturada. Um lar com um relacionamento onde a gente possa falar do amor de Deus, aonde eu posso falar dessa história para os meus filhos e eles não tomar partido e não sentir rancor, porque não foi isso que eu vivi. Então, onde Jesus está, tudo pode ser transformado. Então, se hoje a minha vida é transformada, é porque Jesus entrou nela. Amém, é uma história muito linda. Desejo que Deus te abençoe, tu e a tua família cada vez mais, teu ministério também. Amém. E para você, se tem alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe agora com aquela pessoa que precisa de cura, que precisa de perdão. Se essa história tocou teu coração, curta, deixa aqui nos comentários aquilo que você está passando também. Tu quer um pedido de oração, pode colocar nos comentários aqui também. Nos vemos numa próxima. Até mais.